Senhoras e senhores, para darmos sequência à nossa programação, queremos convidar o presidente da CNM, Vladimir Aroldi, a acompanhar ao palco o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para o debate Compromissos com o Brasil na área da saúde. Participa também deste painel o senador da República, Eumano Ferrer. Convidamos mais uma vez toda a diretoria da CNM que puder estar presente ao palco para tomar lugar no dispositivo de honra. Queremos ressaltar também, juntamente ao ministro, a presença do deputado federal Antônio Brito. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da CNM, Vladimir Aroldi. Está todo mundo falando de lá. Pode ser, eu posso dar anúncio. Ele fala, eu tenho uma pergunta ou outra aqui para ele fazer. De repente, ninguém quer nada da saúde. Ninguém tem problema com a saúde. Eu quero agradecer ao nosso ministro, o Luiz Henrique Mandetta, a sua equipe, por estar conosco aqui, ter aceito o nosso convite para participar desse painel tão importante quanto os outros, que trata da saúde, das dificuldades que nós, municípios, então, estamos enfrentando, e são inúmeras dificuldades. O ministro brincava comigo aqui agora, dizendo: Aroldi, olha, é um painel tranquilo, a saúde não tem nenhum problema, está tudo resolvido, mas de forma de brincadeira mesmo. Nós temos muita coisa para fazer, muito trabalho, então eu quero não perder muito tempo e passar imediatamente a palavra ao nosso ministro para que ele possa, colocar aí a intenção do Ministério da Saúde. Por favor, ministro, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas, todos aqueles que, democraticamente eleitos, comandam o destino do espaço territorial brasileiro, onde as pessoas se reúnem com o objetivo de lutarem e serem felizes. Então, a todos aqueles que zelam pelo dia a dia dos seus munícipes, o meu respeito. Cumprimento aqui o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Aroldi, a seu nome, a todos os prefeitos aqui presentes, ao senador Eumano Ferrer, que é um amigo que o Senado tem muito próximo dos municípios, ao deputado federal Antônio Brito, que está aqui como presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, ele também um lutador da pauta da saúde, e meu amigo, prefeito de Bataguaçu, lá do meu Mato Grosso do Sul, Caravina. Meus cumprimentos a todos os prefeitos lá do nosso Mato Grosso do Sul. Meus amigos, eu venho da gestão municipal, 6 anos, secretário municipal de saúde da capital do meu estado, vivendo o dia a dia do que é ser secretário municipal de saúde. E digo para vocês, é o cargo mais difícil que eu ocupei de todos os cargos que ocupei na minha vida. Meu respeito, primeiro, a todos os secretários municipais de saúde que vocês convidaram e assumiram o desafio de ser secretário municipal de saúde nas suas cidades. Quando nós iniciamos essa caminhada do SUS,
o grande mantra, a grande fala era municipalização plena. Muitos anos cunharam frases como: seu município é gestão plena ou semiplena? A saúde é municipal. Isso nós atravessamos os anos 90, entramos no ano 2000, primeira década, estamos na segunda década de construção do nosso sistema. E, em nome dessa municipalização, municipalizaram muitos deveres, mas muitos direitos, principalmente de receitas para fazer frente aos deveres, ficaram centralizados ou foram hipossuficientes. Ou porque a União não conseguia fazer frente, ou porque os estados, os governos estaduais não conseguiam fazer frente ao pacto federativo que é o SUS. Isso foi marcado pela expansão quase que absoluta das equipes de saúde da família nos municípios. As unidades básicas de saúde que todos vocês, em maior ou menor grau, construíram ou receberam em construção e assumiram a gestão e o seu custeio. É nesta atenção primária, é nesta estratégia que o governo federal inicia o processo de reorganização do sistema de saúde. Muitas pessoas falam: temos que atender os hospitais, os centros de transplante. Sim, são muito importantes, nós não deixamos de lado. Temos que ver os exames complementares, as ressonâncias, tomografias. Sim, são muito importantes, não os deixamos de lado. Mas se não reorganizarmos a atenção primária, que é a base de tudo, não vai ter equipamento para todo mundo, não vai ter hospital para todo mundo. Hoje vocês viram aqui de manhã o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente Bolsonaro, falando da importância da votação da reforma da Previdência. Por que o país agora volta os seus olhos? Nós estamos envelhecendo, e é simples de você fazer a sua conta. Eu sou nascido em 1964, tenho certeza que tem muita gente aqui nascida nos anos 60, alguns dos anos 50, anos 40, eu sou o quinto filho, nós éramos 5 irmãos, o vizinho do lado direito eram 8, na frente de casa morava um, tinha 7, se eu perguntar aqui quantos irmãos você tem, quem tinha mais do que 5 irmãos, muitos aqui levantarão a mão. Hoje nós estamos com menos de 2 filhos por mulher, para ser exato 1,7. E essa turma toda, que nasceu nos anos 40, 50 e 60, está chegando em bloco à terceira idade. Em 2023, 2024, nós teremos mais pessoas acima de 60 do que abaixo de 20 anos no nosso país. E algumas políticas serão extremamente sobrecarregadas. Uma delas, a saúde. Ou a gente trabalha firmemente a prevenção, o cuidado, ou nós vamos ser engolidos pela hipertensão, pelo diabetes, pelo câncer, pelo Alzheimer, pela vida sedentária, pela falta de atividade física, pela falta de cuidado que a gente precisa ter. O século XXI vem aí sinalizando para a gente maravilhas. A ciência vai trazer cura de coisas impensáveis e vai ser maravilhoso viver o século XXI. Só que essa tecnologia chegará muito cara e nós, como um país em desenvolvimento, provavelmente lutaremos muito entre a ânsia dos juízes de darem ordens judiciais impensáveis para quem tem responsabilidade orçamentária e o apelo à vida do outro lado. Essa dubiedade vai nos levar a colocar em xeque o próprio sistema de saúde. Ou a gente arruma a atenção primária para que a gente tenha uma fortaleza para poder enfrentar esses argumentos que a gente vê no dia a dia, ou nós teremos muita dificuldade. A atenção primária. O financiamento, ele está parado e estático de duas maneiras. O PAB
e o custeio por equipe de saúde da família. As equipes de saúde da família estão com o mesmo custeio há muitos e muitos anos, praticamente desde o lançamento, com poucas variantes, poucas variáveis. A regionalização, ela vai aproveitar muito da experiência dos consórcios, mas nós precisamos dar mais força a essa legislação para que possa ter uma figura administrativa que possa efetivamente construir a questão de todos esses equipamentos mais caros. As contratações que estão improvisadas nesses programas, como Mais Médicos, que entram e saem pessoas numa velocidade que não dá nem às vezes para saber o nome do profissional. E o acesso, que é a ampliação do horário do serviço para a população. Com base nessas ações, nós temos hoje, a unidade básica de saúde só tem a proposta de 40 horas. Os profissionais, 40 horas. Primeiro, flexibiliza para os prefeitos 20 horas. É mais fácil você ter a mobilidade para contratar. Segundo, nós tínhamos unidades básicas de saúde, o máximo que você poderia colocar dentro de um prédio eram 3 equipes, o que aumentava substancialmente o custo. Nós vamos permitir até 6, para que vocês possam modular e fazer ganho de escala. Terceiro, não havia custeio para exames laboratoriais nas unidades de família. Para aquelas que funcionarão no horário estendido, também um laboratório. Isso vai dar para vocês. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Do jeito que você está, você pode continuar. Não, eu quero fazer somente 12 horas, vou trabalhar 60 horas semanais. Module as suas 60 horas. Lembrem-se, pai e mãe saíram para trabalhar, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Hoje as pessoas acordam às 6 horas da manhã, saem de casa às 5h30, 6 horas, o posto está fechado. Na hora do almoço, das 11 às 13 horas, o posto também fecha, porque ele está em 40 horas. Aí ele reabre às 13 até às 17. E essa mãe, esse pai, volta para casa às 18 horas e só tem ou o pronto-socorro ou a UPA. Aí eles vão em bloco para essas unidades, lotam essas unidades, precisa sempre de mais médico para poder atender aquele plantão, desorganiza o hospital, desorganiza a UPA e vira uma cabeça de pressão que desgasta todo mundo. Se nós pudermos trabalhar 60 horas, com 3 equipes de saúde da família, do custeio atual de 21.390, nós vamos para 44.206, vamos aumentar 106%. Se ela tiver saúde bucal, que é 60 horas com saúde bucal, ou seja, com a presença do dentista, para que a gente possa fazer uma série de prevenções, dos atuais 25.850, nós vamos para 57.616. E se fizermos até as 22 horas, que é as 75 horas com saúde bucal, para você não ter a necessidade de mandar todo mundo para a UPA, para você ter bairros que às vezes são longe, que você pode colocar, porque são condensações, dos atuais 49.470, nós vamos para 109.336, vamos acrescentar 121%. Talvez essa seja a maior mudança de custeio que a estratégia de saúde da família já tenha passado até hoje. Mas mais importante do que o custeio é dar para vocês a leitura, já que não é impositivo. Cada um leia a sua cidade e cada um faça da maneira como a ótica da saúde na sua cidade acontece. Quais são as unidades? Aonde fazer? Por que fazer? Discutam com o controle social, discutam com os conselhos municipais de saúde, envolvam os profissionais e façam um bom trabalho. Nós vamos pedir alguns critérios de contrapartida? Vamos. Quais? Eu preciso que vocês cadastrem, eu preciso que os hipertensos sejam controlados, os diabéticos. Nessas unidades, se chegar uma gestante, pela classificação de risco, ela é prioritária, porque o pré-natal nós não podemos mais tolerar mortalidade materna prevenível por atenção primária nesse país. Chega, não dá, isso é grave, gente. Chegou para vacinar
a qualquer momento, a qualquer hora, não se perde a oportunidade de vacinar. A vacina de uma criança é um direito da criança. Ela não consegue sair de casa com 1 ano, 2 anos e ir no posto ou ir até a prefeitura bater na sua porta para pedir uma vacina. É responsabilidade do pai ou responsável. E essa palavra responsável aqui do lado, eu acho que todo mundo é responsável pela infância brasileira. O pai, a mãe, a madrinha, a tia, a avó, o vizinho, a vizinha, as igrejas, os pastores, todas as pessoas de bem devem se envolver diretamente com a oportunidade de vacinar uma criança. E quando ela não está vacinada por esquecimento, isso pode ser negligência e pode ser o apontamento de uma criança que está sendo mal cuidada e negligenciada em outros aspectos e que ela está precisando do apoio de cada um de vocês. Nós vamos também um pleito que eu recebi, que eu acho justo. Quando era o governo federal que põe o médico, depois de 60 dias suspendia o custeio. E muitas vezes esse médico não estava lá por conta do governo federal. Então eu aumentei o prazo de 60 dias para interromper o custeio para 6 meses, que é para dar tempo dessas cidades se reorganizarem na contratação dos seus profissionais. Lembrando que a taxa de ocupação das vagas no perfil de 1 a 3 é de 83%, de 4 a 8, 75%, e na saúde indígena, 32%. Quem me pergunta qual é o critério para nós procurarmos levar médicos, o critério é a equidade. Nós temos que ir para onde falta mais, para onde tem maior dificuldade. Então, primeiro abre as cidades de perfil 8, localidades de difícil acesso. É o semiárido, é o Jequitinhonha, é o vale da região norte, o vale do Tapajós, comunidades indígenas. Nada contra Brasília, São Paulo, Florianópolis, mas o Brasil profundo, onde está precisando, é ali que a gente vai chegar primeiro, porque é ali que a gente precisa garantir acesso. Nós vamos me perguntam, como vai ser mais médico, como vai ser, como não vai ser? Essa é uma legislação, é uma lei, e como lei ela só pode ser alterada pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Nós estamos lá em plena redação, contando com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, construindo um texto para mandar para o Congresso. E a gente quer mandar esse texto para a gente ter uma legislação moderna que garanta um programa com os princípios de continuidade, de estruturação e de fixação dessas pessoas, mas respeitando um princípio. Nós não negociamos pessoas. O Brasil não adquire trabalhadores de outro país porque nós somos um país livre, democrático. As pessoas têm o direito de ir e vir e cabe a nós, Estado brasileiro, estender para ela um caminho e não capturar pessoas que não têm direito de ir e vir dentro do nosso próprio país. Nós negociamos com o Tribunal de Contas da União quase 600 UPAs nos municípios com obras paralisadas. Prefeitos que olham e falam, se eu terminar, o custeio me acaba. Vou deixar ela assim para ver onde é que eu levo. Vou abrir na boca da eleição, depois eu vejo como é que eu faço. Porque optaram por construção de UPAs sem respeitar a lógica da atenção primária. Nós construímos com o Tribunal de Contas a portaria que permite que essas UPAs paralisadas, essas obras, possam servir para um segundo uso em saúde. O TCU aceita a mudança do objeto, e isso quem conhece de tribunais de contas sabe o quanto é difícil. Eles abriram a exceção, nós temos até o dia 30 de junho, e isto não vai ser reaberto o prazo. As condicionantes são do Tribunal de Contas, e eu acredito que isso possa ser uma boa iniciativa para determinadas UPAs que estão paralisadas ou, enfim, que não têm condição de serem abertas, para que a gente possa fazer bom uso do dinheiro público. Em julho, a gente lança o aplicativo, que já está disponibilizado para todos os deputados.
para todos os prefeitos do país, para você acompanhar em tempo real todas as análises, todos os pareceres, todas as movimentações de todas as emendas parlamentares dos seus respectivos deputados e de cada análise técnica do Ministério da Saúde no telefone, no iPhone, no Palm Top, para vocês não precisarem fazer essa peregrinação a Brasília. E ele avisa, ele manda mensagem cada vez que tem qualquer movimentação do seu processo de trabalho. Primeiro vamos fazer com as emendas e depois nós vamos fazer com os programas. E também, do mesmo modo que ele informa, ele permite que você fale diretamente com o Ministério e com o Ministro da Saúde. Também, a gente entrega agora os 353 veículos das ações de vigilância em saúde, que foi a portaria de 4 de abril de 2019, que são 301 para as secretarias municipais de saúde. Nessa semana, depois de auditar dos programas, a gente paga mais de 400 milhões para estados e municípios, tem inúmeras situações relacionadas a pagamentos de obras em andamento nos municípios, que vão ser pagos e vão ser retomados todos agora nesse mês. São 2.026 municípios beneficiados, tem academia de saúde, ambulância, odontológico, médico hospitalar, saúde bucal, construção de unidade básica, ampliação de unidade básica de saúde, reforma de unidade básica de saúde, unidade básica de saúde fluvial, unidade móvel de zoonose e as UPAs que estão com as suas contas, com as suas prestações de conta. A gente retoma, mas retoma de uma maneira que a gente não quer mais interrupção, para que as empreiteiras não interrompam e depois seja praticamente impossível a retomada da obra. Então, é a retomada com a continuidade dos recursos, para quem administra bem poder saber a previsão da chegada. E mais um apelo. Amanhã eu abro em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, porque o Sul é um dos estados mais atingidos pela gripe. A gente abre amanhã a campanha de vacina do idoso num grande movimento, que não é mais uma campanha, é um movimento chamado Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Alguém aqui é do Amazonas? O Amazonas, há 25 dias atrás, estava com uma epidemia dessa gripe. Vocês estavam com uma epidemia. Esse vírus é extremamente agressivo, provocou a morte de quase 30 pessoas no Amazonas. O Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, o Butantan e a Fiocruz, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, nós fizemos uma força-tarefa. Deu um trabalho muito grande, mas nós conseguimos vacinar hoje, antes de abrir esta vacina, excepcionalmente nós vacinamos e hoje completou 102% a meta do Amazonas e controlamos a epidemia. Um abraço a todo o meu povo lá do Amazonas. Vamos embora, que a saúde é grande e nós temos que construir junto. Quero agradecer ao ministro, agradecer a presença do senador Elmano, do deputado Antônio Brito, que é presidente da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados. O nosso ministro fez comentários importantes, anúncios importantes, e nós entendemos que o ministro está apenas há 100 dias no comando do Ministério da Saúde, nesta pasta tão difícil de ser comandada e administrada. Então, eu quero muito rapidamente fazer aqui alguns comentários. O primeiro deles é que está faltando, pelo nosso levantamento, médicos no programa Mais Médicos. Ministro, estou fazendo um comentário aqui, agradecendo a sua fala. Por favor, pode sentar. Agradecendo a sua fala, fiz um comentário que o senhor está 100 dias apenas à frente dessa pasta tão complexa, né? Mas que tem alguns pontos que estão incomodando algumas regiões do país e alguns prefeitos e prefeitas, que é o caso de a falta de médicos nos programas Mais Médicos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto nessa questão é que, em alguns casos, ou em muitos casos, ainda nós não temos esse levantamento completo, os médicos que estavam no
programa Estratégia da Saúde da Família, migraram para o programa Mais Médicos, criando um problema para o prefeito na reposição da Estratégia da Saúde da Família. Então, estas são algumas dificuldades que nós estamos enfrentando. A outra situação é o aumento do valor do programa. Ele é interessante, portanto, aumenta a carga horária. E a minha preocupação não é só com o aumento da carga horária. A minha preocupação é de que o programa vai ser corrigido com o aumento da carga horária, mas e os próximos anos? Isso é uma angústia que nós estamos vivendo com os programas federais. Todos eles subfinanciados. O Estratégia da Saúde da Família tem uma defasagem de 68%, e nós não temos a garantia de que ele vá ser corrigido todos os anos. Eu gostaria de que, já conversei com o ministro sobre isso, o ministro concorda com a gente, eu gostaria que o ministro pudesse nos ajudar a convencer o governo federal para que todos os programas fossem atualizados anualmente, né? Aí o ministro da Economia, o Ministério da Economia diz, olha, não pode haver indexação a reajuste de programas federais. Qual foi a ideia que surgiu? Que a comissão tripartite, no caso da saúde, possa se reunir todos os anos e determinar um reajuste para cada programa do Ministério da Saúde. E outra situação, aqui não tem nenhum gestor, nenhum prefeito, vice-prefeito, vereador ou vereadora, que é contra o programa Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemia. Nós concordamos, esse pessoal é importante, faz um trabalho extraordinário no atendimento da saúde da população. Mas houve a criação de um piso, que impactou na União, nos cofres da União, e impactou também os cofres municipais, porque 5% do valor dos salários são pagos pelos municípios, e todos os encargos. Mas o pior é que, como criou um piso para essas categorias, os outros servidores da área da saúde, lá nos municípios, estão pressionando os nossos gestores por aumento de salários também. Então, não seria o caso. Nós temos uma proposta da federalização dos programas federais. E a nossa proposta é de que comece por essas categorias. Vamos federalizar os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemia. Mas eu sei que o senhor entende, compreende a nossa angústia, a nossa situação, e o senhor vai, de alguma outra maneira, discutir com a gente, como vem discutindo, estas situações, para que a gente possa enfrentar essa problemática toda. Então, eu gostaria de lhe ouvir sobre isso, que eu fiz aqui um breve comentário. Bom, muito obrigado, presidente, pelos comentários. E sei que essa daqui tá bom, tá bom? Estão escutando, gente? Bom, eu acho que essa discussão de custeio da saúde, ela é totalmente pertinente e tem que haver as suas bandas, etc. Agora, primeiro, vamos lá, vínculo. Ele tem que estar sob o comando de quem está dentro da vida do dia a dia das pessoas. A gente não pode, por causa de uma coisa errada, propor uma coisa que possa ainda vir a ser pior. Eu acho assim, vamos sentar e vamos reafirmar. É esse mesmo o nosso caminho, mas vamos fazer isso juntos. Os agentes comunitários, quando foi votar na Câmara e no Senado, o impacto desse salário é da União. Onde que eu acho que talvez tenha sido o equívoco, presidente? Quando foi votado isso em 2012, 2013, foi colocado lá que a União faria um reajuste anual acompanhando o salário mínimo. E houve o veto da presidente. E eles tinham um piso de 1.014. E, como não havia reajuste, o salário já estava chegando, o salário mínimo já estava praticamente em 1.000, e daqui a pouco o que era uma conquista tinha virado um peso para eles.
Então foi feita uma negociação na época com o governo para parcelar o que eles tinham em 2013 para os próximos 5 anos. É difícil para o governo federal? É. Mas talvez seja uma maneira da gente recolocar esses profissionais da saúde dentro de um centro de valorização e discussão que tem que ser feito. Os agentes estão pouco qualificados, talvez nós partimos para uma qualificação de nível técnico, para que eles possam ser técnicos de saúde comunitária, possam medir pressão arterial, possam medir um diabetes, uma gotinha de sangue na mão e fazer uma revolução na atenção básica e nos dar redução de custo. Isso pode nos ser muito bom. Quem é que vai fazer? Hoje está surgindo um profissional chamado cuidador de idoso. É um curso de 60 horas. Podem ter certeza, do jeito que nós estamos envelhecendo, nós vamos precisar de pessoas que possam interferir, orientar as famílias no cuidado dos idosos, porque se nós formos apostar só em hospital, não tem estrutura hospitalar e recurso para essa gente toda. Então nós precisamos capacitar, e talvez eles sejam o que hoje parece ser um grande problema, talvez eles possam ser a grande solução de como gerir a vida dessas pessoas agora nessa próxima década. Mas é uma discussão pertinente, eu reconheço. Quanto ao programa dos médicos, como é que ele foi pensado? Faz-se um processo seletivo simplificado. Chegaram a ter 15 mil médicos cubanos. Esses médicos, eles não saíam. Primeiro que ele só era autorizado a ser médico naquela cidade, naquela unidade de saúde. Segundo que ele tinha que pedir autorização. Ele não podia dar plantão, ele não podia ir na cidade vizinha, ele não podia nada, ele era cativo. E é lógico que para quem é o gestor, para quem é o prefeito, isso resolve. Lógico que resolve. Agora, tem um pequeno porém. Eles eram de propriedade do governo de Cuba. A partir do momento que o governo de Cuba não quis mais fazer o negócio, o governo de Cuba falou, voltem para Cuba. E retornaram 8.500 da noite para o dia. O governo, ainda no governo Temer, chamou para repor dos 8.500. É lógico que o médico brasileiro que tinha sido deslocado por esse médico, às vezes ele saiu de uma equipe que já existia para outra, ele achou melhor aquele vínculo, teve um spinning, teve uma reacomodação. Agora, um país que abriu, nós tínhamos 148 faculdades de medicina, nós estamos com 320. Nós passamos de 13 mil vagas no vestibular de medicina para 35 mil por ano. Nós vamos formar 350 mil médicos por década. Os médicos trabalham aproximadamente 4 décadas. Nós vamos estabilizar em 1.500.000 a 1.600.000 médicos. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil tem 1.300.000 técnicos de enfermagem. Não é possível que nós, que estamos fazendo um esforço desse tamanho, pagando FIES para uma quantidade enorme de médicos jovens, que nós não tenhamos uma proposta do Estado brasileiro para poder fixar esse povo nas cidades brasileiras de difícil provimento. Esse é o desafio. No mundo democrático é como atrair as pessoas, mas dar para as pessoas o direito de ir e vir. Ficar preso, eu era tão feliz com aquela pessoa que ele não tinha visto, ele não tinha carteira de trabalho, ele não tinha sindicato, ele não tinha nada, ele não tinha família, ele não tinha mulher, ele não tinha filho, ele ficava aqui na minha cidade. Ficar preso a isso é ficar preso a um passado que, se nós continuarmos sendo um país democrático, eu acho que não volta mais. Quero agradecer o ministro, já estou com o secretário da Educação e o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Muito obrigado. Eu sei que a gente vai continuar conversando sobre esses problemas infinitos na área da saúde, mas o senhor está aberto, junto com a sua equipe, ao diálogo. Muito obrigado, ministro. Obrigado por estar com toda a equipe. Nós queremos agradecer a presença do ministro da Saúde. Dentro de poucos instantes, somente
organizando o palco para seguirmos com o próximo painel da nossa série Compromissos com o Brasil. Queremos mais uma vez salientar a todos os municipalistas que a partir das 17h15 estaremos nos dirigindo para o Supremo Tribunal Federal. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!